Porque a gente esquece que as pessoas têm história, que as pessoas têm um porquê, né? Por que elas carregam aquelas características ou aquelas opiniões, né? Então, é quando você consegue entrar em contato com isso, né? Quando você consegue começar a ver, assim, de que existem coisas que fundamentaram a opinião dela e a forma dela se expressar. E aí você começa a empatizar. Bom dia, galera. Bom dia. Queria chamar aqui nossa convidada de hoje, a Gabriela. Uma salva de palmas. Obrigada. Bom, essa é a Gabriela. Vocês conheceram o Henrique, né, da Cuidadoria, ela trabalha com o Henrique, ela estava de passagem aqui por Sorocaba, e aí, opa, deixa eu aproveitar essa passagem aqui para ela fazer uma visita para a gente trocar uma ideia. Mas antes de ela falar o que ela faz, e eu queria fazer uma experiência com vocês. A gente fazer um check-in aqui. Né? Faz tempo que a gente não faz um check-in coletivo aqui. Então, eu vou pedir o seguinte. A gente vai se levantar e cada um vai escolher uma pessoa do lado. E eu vou marcar exatamente 60 segundos para uma pessoa e 60 segundos para a segunda pessoa. E vocês vão contar um para o outro como foi sua semana. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá, vamos nos preparar. Todo mundo levanta, escolhe aí o seu colega que vai fazer o check-in. Então, você vai contar como foi sua semana. Então, começou. Muito bem. A gente não acabou o nosso check-in. Você vai fazer o seguinte, agora, levanta a mão quem é A. Quem é A agora vai contar para o B 30 segundos o que você ouviu. Tá bom? 30 segundos. Então, começando, valendo. Agora inverte. O B vai ouvir o A contando o que ele ouviu. Então, começando, valendo. Parou. Agora é o seguinte, vamos sentar. Quem aqui, tudo que você falou, o outro entendeu perfeitamente? Levanta a mão. Quem aqui, o que você falou, o outro falou diferente? Levanta a mão. Beleza. Agora é o seguinte, a gente vai fazer uma dinâmica parecida, só que eu vou deixar a Gabi conduzir vocês. Vocês vão escolher uma outra pessoa diferente que vocês fizeram agora. É isso? Vamos lá. Bom, gente, bom dia, né? Agora que vocês já sabem mais ou menos qual vai ser o caminho que a gente vai percorrer, eu quero que a gente realmente faça cada etapa como eu vou propor para vocês. Então, vocês conversaram como é que foi a semana de vocês, né? O que aconteceu nessa semana. E agora a gente vai fazer um minutinho de respiração para, de fato, lembrar dessa semana e pensar se teve algum fato que ressaltou mais, aí, algo que aconteceu nessa semana. Pode até pensar em 2 semanas para cá, mas algo que foi importante. Então, algo que aconteceu aí na família ou no trabalho, tanto faz, mas algo que chama mais atenção quando vocês param para pensar na última 1 semana ou 2 semanas. E a gente vai aí respirar umas 3 vezes juntos aí para conseguir ir resgatando na memória esse momento, esse fato. Então, vamos lá. Vamos se posicionar na cadeira aí de um jeito mais confortável, com os pés no chão. Chegando aqui nesse lugar. Podemos fazer uma respiração juntos. Solta o ar.
Se conecta aí, lembra desse momento. O que será que aconteceu aí nas últimas 1 ou 2 semanas que mais ficou na sua memória? Legal. E aí, como que vai funcionar? A gente vai escolher uma outra pessoa, pode ser alguém que esteja atrás da gente, do lado, alguma outra pessoa, não a que a gente fez a prática, a primeira prática, e a gente vai, novamente, ter 1 minuto para contar para essa pessoa como foi a nossa semana, as nossas últimas semanas, dessa perspectiva do que ressaltou mais, de mais importante, assim. E aí, eu vou pedir para que, nesse 1 minuto que a pessoa esteja falando, o outro, de fato, só esteja escutando. Então, não façam aquele momento de diálogo, assim, de eu falo e aí o outro já começa a falar. Então, que nesse 1 minuto seja para a pessoa A falar e que a pessoa B escute nesse 1 minuto. Também vou pedir para vocês ficarem de frente mesmo um para o outro, que às vezes a gente fica assim, meio conversando meio assim, meio indo embora. Então, de fato, se posiciona de frente para outra pessoa e conta para ela como que foi a sua semana de novo, agora já com mais frescor aí, né, do que aconteceu, do que foi mais importante. E aí a gente vai fazer, né, dar o tempo e aí depois inverte. Então a prática vai seguir da mesma forma, só com o nosso nível de atenção ali um pouco mais presente. E aí depois a gente vai fazer esse parafraseamento, né, que é o que eu ouvi você dizer. E aí eu vou pedir para vocês realmente começarem desse jeito a paráfrase. Eu ouvi você dizer, e aí vocês continuam. Então, podemos já ficar em pé, encontrar a nossa dupla, a gente se posiciona, olha para ela. Pronto, agora a gente pode ir terminando a nossa fala e sentando novamente. Pode encerrar a frase. Muito bom. Quem é que teve uma experiência diferente entre a primeira e a segunda forma? Levanta a mão aí. Quem pode falar o que foi diferente? Eu senti que teve mais intenção na escuta, né? Então, espera aí, eu estou aqui agora. E eu trabalhei muito o não pensamento, o não julgamento, o não associação com o que ela estava falando. Porque, normalmente, quando a pessoa está falando, você está conectando com uma história na tua mente, né? E não, espera aí, eu estou agora aqui no meu estado de presença, eu vou ouvir tudo o que ela está falando, né, da forma como ela está trazendo, não vou interpretar nada, né, e depois eu vou deixar fluir. Mas agora eu estou aqui ouvindo. Então, e aí eu senti uma conexão muito mais forte. Inclusive, ela trouxe aí algo que, no final, tocou meu coração, uma palavra aí que mexeu comigo, que talvez, se eu não estivesse nesse estado de presença, eu não teria tido essa conexão nessa conversa, nesse curto diálogo. Eu até falei que não tinha sido tão diferente, mas agora me veio algo na cabeça que realmente faz a diferença, que é estar de frente ao outro. Parece que essa posição te coloca em favor, assim, de realmente estar naquele lugar, né? Talvez, se minha cabeça estivesse um pouco inclinada, um passarinho que passasse levasse minha imaginação para outro mundo e eu perdesse 2 segundos da fala dele. Então, é muito importante isso de estar com os olhos conectados. Então, acho que foi legal. Mas alguém sentiu alguma coisa diferente? Um dia. Não é sentimento, né? Mas é uma parte de gerenciamento da informação, né? Então, na segunda vez, eu consegui resumir menos, que se deixar, você vai embora numa mesma história, e eu consegui agregar muito mais valor nas informações que eu passei para ele em 1 minuto do que para o Gui em 1 minuto. Então, ele recebeu informações muito mais qualificadas ali, resumidas. Mais alguém? Bom, eu notei que a primeira vez, quando nós tínhamos que falar da semana, tanto eu quanto meu pai, a gente levantou mais as dificuldades que rolaram na última semana. E na segunda vez, quando era para eleger um momento marcante, só veio coisa boa. Então, ficou essa dúvida. Por que, quando a gente vai falar da semana, a gente mais reclama, e sendo que tiveram momentos marcantes, entendeu? Mais alguém? Bom, agora eu posso apresentar
a Gabi. A Gabi, você pode falar um pouquinho de você, Gabi? Se eu começar a falar, eu vou tirar a minha interpretação do que você me contou. Então, vindo direto da fonte, eu acho que é melhor. Fala um pouquinho sobre você, o trabalho que você faz. A Gabi trabalha também com facilitação lá na cuidadoria. Essa parte eu posso falar, que ela provavelmente iria falar. Mas fala um pouquinho sobre você, só para eles conhecerem. E aí eu vou começar a te bombardear de pergunta aqui. Legal. Muito bom, obrigada. Bom, eu acho que uma coisa que eu posso falar sobre mim é que esse objeto da escuta, assim, como um lugar de estudo, sempre me interessou, porque eu escutava muito mal, e não ao contrário. Desde pequenininha tinha aquele perfil mais agressivo, assim, ninguém me entende, e eu percebia que eu não conseguia me conectar com o que os outros diziam, assim. Então, adolescente, isso foi ficando forte, e aí eu me encantei por essa possibilidade de que escutar é algo qual a gente sempre interpreta de um jeito passivo, né? Então, eu só escutei. E é até interessante que, mesmo hoje, quando eu vou fazer as práticas de escuta, né, que é muito parte do meu trabalho, sempre tem, dependendo da metodologia que a gente usa, tem alguém contando uma história e tem as outras pessoas que estão escutando a favor daquela história. E é muito comum as pessoas falando, hoje eu fiquei na posição que eu só escutei. E aí eu dou aquela respirada, né? Porque, de fato, a gente tem no nosso pensamento que, quando eu estou falando, eu estou num lugar ativo, e quando eu estou escutando, eu estou num lugar passivo, né? Então, isso sempre me interessou. Então, quando eu falo de mim, eu falo que eu sou uma pessoa que se debruça sobre esse tema, que me interessa sobre esse tema. Eu sou psicóloga de formação, e eu não acredito que só o campo, né, que o campo da terapia ele é super importante, mas que a gente não pode só depender de um psicólogo para nos escutar. A gente precisa, todo mundo, ativar esse lugar de escuta e sermos bons escutadores, né? Que para uma cultura mais saudável, né? Para um lugar onde a gente consiga caminhar para um bem-estar, todo mundo precisa, de alguma forma, escutar melhor, né? Que isso não precisa ser só um campo profissional, né? Eu pratico a minha escuta porque eu trabalho com isso. Não, eu pratico a minha escuta porque eu convivo com as pessoas. E conviver com as pessoas significa que eu preciso escutar elas melhor. Então, acho que isso fala bastante sobre mim. Assim. Muito bom. Ela já deu até um spoilerzinho do que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre escuta ativa. E por que a gente escolheu, ou foi escolhido, né, por esse tema, dentro da nossa cultura? Eu queria contar um pouquinho da minha história com esse lugar de escuta ativa. Eu estou começando a brincadeira agora. Começando a me interessar por esse assunto agora, né? Quem já trabalha comigo há muitos anos aí, conhece bastante o meu perfil. Normalmente eu estou ansioso, normalmente eu estou agoniado, né? A perninha ainda balança um pouco, mas já balançou muito mais. E nas conversas, o meu normal seria assim, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Ou, se a pessoa está falando, eu já pego aquela ideia, já crio um monte de coisa e já devolvo para a pessoa também, já gerando um monte de ação. Provavelmente, em 10 minutos, a gente já saiu ali com a ideia de um projeto, a ideia de uma empresa, a ideia de um produto, a ideia de alguma coisa para fazer. Antes, né, da Eduz, eu nunca tinha estudado perfis comportamentais, eu não sabia que meu perfil era executor, como perfil principal. Depois que eu estudei, eu comecei a compreender. Danadinho, então é por isso que eu sou tão ansioso, ou um dos fatores, né? É assim que eu me comporto, se eu estiver com baixo nível de consciência e tal. E aí, eu comecei a ficar um pouco revoltado comigo. Porque, assim, eu não queria ser assim. Eu comecei a entender como eu atropelava as pessoas, ou como eu atropelo as pessoas, como eu perco oportunidades, simplesmente porque parece que eu preciso estar, entre aspas, no comando, na ação, falando, devolvendo. A pessoa está falando, eu já estou construindo, não estou nem... Né? Não sei se tem alguém que é parecido com esse jeitinho, né? E eu digo, caramba, velho, olha só quanto prejuízo eu gero para mim, quanto prejuízo eu gero para outra pessoa e para a organização. E essa revolta comigo mesmo
é que me fez começar, é uma das razões que me fez começar a querer perguntar, mas será que dá para melhorar isso? Será que dá para mudar isso? Será que dá para ser melhor, ser mais produtivo, ser mais compreensivo, ser mais justo até numa conversa ou numa relação? E à medida que eu fui fazendo essa pergunta e procurando onde estava a resposta, eu fui encontrando vários lugares. Então, encontrei um pedacinho da resposta na meditação. Puxa, que ela fez no começo. Se eu diminuir a minha frequência, eu tenho menos energia ativa ali para colocar na conversa, então minha energia vai baixar um pouquinho, então eu tenho menos probabilidade de ser tão ativo assim. Eu consigo entrar em estado de consciência mais rapidamente, então eu consigo administrar o meu instinto natural de querer falar, de querer pensar, eu consigo segurar. Não, calma, gente, segura aí, presta atenção, depois você fala, daqui a pouco você pensa, espera aí. Então, encontrei um pedacinho na meditação, encontrei um pedacinho na própria técnica, não sei se numa facilitação, na reunião de vocês, o pessoal já fez a brincadeira de só fala quem está com bastão, então isso é uma técnica, né? Então, mesma coisa, pequenas técnicas que eu uso comigo mesmo para segurar a peteca, né? E assim foi, até que, em certo momento, nesse contexto de facilitação, eu me deparei com essa frase, escuta ativa, que é o primeiro momento, né, como um bom ansioso, eu já entendi, escuta ativa. Mas só com o exercício é que, de verdade, eu comecei a compreender o que significava isso e o poder disso, né? Então, um dos benefícios que eu tenho recebido na minha vida aqui na Eduz, nos nossos processos, é baixar um pouco a guarda, baixar um pouco essa ansiedade de querer falar, de querer participar, de querer fazer, e prestar um pouco mais atenção no que está acontecendo. Porque a grande mágica é que, muitas vezes, o não fazer nada, ou fazer quase nada, é o que gera mais resultado, muito mais do que sair fazendo. Mas isso só é possível se você estiver ativamente atento, né? Então, por isso que a gente começou a falar disso, começou a trazer isso para a facilitação, os facilitadores têm treinamentos sobre isso. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, contei um pouquinho da minha experiência, né? E quanto que eu comecei a valorizar isso. Então, Gabi, agora, esse foi o ângulo de Eugênio falando, eu queria ouvir do seu ângulo, o que é esse negócio de escuta ativa e quais são as formas que você vê isso se manifestando no dia a dia, nas organizações, nas relações, em casa, como é que você tem mais experiência com isso? Conta um pouquinho para a gente aí o que é isso. Bom, escuta ativa é esse processo de trazer a escuta para um lugar de consciência, né? E não esse lugar secundário, né? Quando eu só estou escutando, é quase como se eu desligasse um botãozinho, porque ele é menos importante do que quando eu estou falando, né? Então, é trazer isso para a consciência mesmo. E eu vejo assim que é algo que é muito subestimado, né? Até tem não é Alberto Caeiro, que é o pseudônimo do Fernando Pessoa, se eu não me engano. Que ele fala, eu já ouvi vários cursos de oratória, mas eu nunca vi curso de escutatória, né? Tá todo mundo querendo aprender a falar bem, mas ninguém está querendo escutar. Então, é realmente trazer a escuta para um lugar assim, de ter o mesmo valor, né? Se não mais, na verdade, mais valor do que o ato de falar e dar respostas, né? Qual a minha capacidade de escutar? E a capacidade de escutar, na verdade, é a nossa capacidade de estar presente. O que você falou é muito interessante. Você falou, quando parece que eu mudei a posição do corpo, né, eu me direcionei para a pessoa, algo mudou. Porque, na verdade, o nosso corpo está sempre presente. O nosso corpo ele está sempre no presente. Ele não consegue voltar no passado e nem para o futuro, o corpo. O nosso corpo físico está sempre aqui. O que vai embora é a nossa mente. Nossa mente viaja, né? Ela vai para todos os lugares possíveis. Então alguém está me contando aqui sobre a semana dela, mas eu estou pensando, será que eu deixei a porta aberta? Ou eu vou ter que parafrasear. Nossa, qual é a melhor palavra que eu vou usar? Será que eu vou lembrar isso que ela está falando? Então, tudo a gente está ali pensando como que vai ser a minha performance depois disso, né? Como que eu vou responder da melhor forma. E até a gente brinca que esse exercício da paráfrase é um dos mais
é um dos iniciais assim para começar a trabalhar a escuta, porque é a gente realmente parar e prestar atenção, né? E que o propósito não é acertar, não existe acertar e errar, né? O propósito é a busca da conexão, é o buscar estar conectado com o outro. Então, a escuta, ela é muito subestimada, né? E ela é muito importante, porque é a partir dela que a gente, de fato, a gente se conecta com o que está acontecendo e a gente consegue, de fato, agir de uma forma consciente. Então, tem várias pessoas já falando sobre escuta, né? Mas uma das teorias que eu me baseio muito é a teoria U, que é de um professor que chama Otto Scharmer. Ele é um professor do MIT que está buscando integrar isso, né? Ele está vivo construindo essa teoria, né? Que tem uma série de praticantes do mundo inteiro. E ele fala dos níveis de escuta, né? Mas os níveis de escuta, eles são para além só dessa coisa de estar escutando o outro. Ele fala que o nosso nível de percepção e ação é o que molda as coisas. A nossa capacidade de prestar atenção no que está em volta da gente, nas pessoas, no que está emergindo, é o que vai, de alguma forma, direcionar a construção do que a gente faz. Então, se a gente não presta atenção de como que a gente está, se a gente não traz para a consciência o nosso ato de prestar atenção de como que eu estou, provavelmente a gente só reproduz uma série de comportamentos que a gente não sabe de onde vem, né? Porque eles não estão exatamente conscientes. Então, esse primeiro... Eu já vou falando dos níveis de escuta. Então, esse primeiro nível de escuta e percepção, ele chama de reconfirmação, ou nível de downloading, que é fazendo downloading mesmo, assim. Então, e aí foi traduzido para reconfirmação e também para escuta habitual. E nessa escuta habitual e de reconfirmação, eu saio exatamente a mesma pessoa. Porque eu, de fato, a pessoa estava falando, mas não estava me atravessando, não estava chegando em mim o que ela falava, né? Então, eu entro no elevador e falo bom dia, boa tarde, até faço uma pergunta, assim, nossa, está frio, né? E cada um vai para um lado. Então, é uma fala e uma conversa, né, que ela não sai desse nível. A gente fala que a gente não ativa nada dentro da gente. A gente só está ali de uma forma a mais passiva possível, assim, respondendo até mesmo que o outro quer ouvir. Eu acho que ele quer ouvir isso, então eu vou falar isso aqui. Vou responder isso aqui. E aí, como que a gente consegue avançar para um outro nível, né? Que é o segundo nível, que ele chama de escuta factual, abrindo a mente. Então, a gente começa a ativar mais a nossa atenção cognitiva mesmo, tipo, eu estou discordando do que essa pessoa está falando. Né? Começa a aumentar o nível de tensão também, porque eu saio de uma zona, digamos... Mesmo que seja julgamento. Mesmo que seja julgamento ainda. Né? Aí existem dois caminhos, o julgamento ou a curiosidade. Né? Então, existe a voz do julgamento, né, que entra nesse momento. Né? Então, eu discordo do que aquela pessoa fala, eu tenho uma opinião diferente, mas isso é importante também, porque isso é uma ativação. Né? É impossível esse tipo de questão não aparecer quando a gente interage com o outro. Então, os conflitos aparecem, né? As divergências aparecem. Então, no nível habitual, eu estou mais ativado. Então, pode aparecer alguma coisa ali. Até ontem mesmo, eu estou na casa dos meus tios, né? Eu estava aqui, e aí apareci aqui na Eduz. Mas estou na casa dos meus tios. Aí, ontem, no café da manhã, ele estava lá falando sobre conflitos armados, sobre as guerras. E aí eu discordava de algumas coisas que ele estava falando. E aí eu entrei no diálogo. No começo, estava só minhas primas escutando e fazendo assim, é verdade, bem aquela escuta habitual, tipo, o tio está falando, e aí eu entrei. Mas eu não sei se é bem assim, você já parou para pensar que tem essa questão também, não sei o quê e tal. E aí minha tia já... vamos parar de discutir, vamos parar de falar, que eu sei que essa conversa de vocês vai longe. E aí... então, quando a gente entra nesse lugar, tem gente que já se segura na cadeira, assim, né? Já, meu Deus. Mas a gente
existe algo importante que até na segurança psicológica, né, que a gente está cada vez está se falando mais, né, segurança psicológica nas organizações. Tem um autor, Timothy Clark, que ele fala sobre segurança psicológica, que ele diz assim: a gente tem que ter a capacidade de aumentar o atrito cognitivo e diminuir o atrito relacional. Que a gente tem que ter a capacidade de discutir ideias. Eu não concordar do que meu tio, do que ele falava, da ideia do meu tio sobre a Rússia ou sobre os Estados Unidos, não significa, tio, eu não gosto de você. Você é uma péssima pessoa. São coisas completamente diferentes, que geralmente a gente tem dificuldade de diferenciar, né? Então, alguém está falando da minha ideia e eu falo, essa pessoa não gosta de mim. Então, esse lugar é importante também, né? Então, esse segundo nível é o da curiosidade, que pode ir tanto para um lugar de um debate de fatos e ideias, mas que você pode tanto estar com a curiosidade ativada, a curiosidade, nossa, por que essa pessoa pensa, né, o que ela diferente? Não é. A gente fala que é um conflito de ideias, assim, né? Sabe quando aparece aquela vocês são da tecnologia, devem saber melhor. Quando aparece aquela mensagem, precisa ser atualizado, o sistema precisa ser atualizado. Então, o conflito é meio que tem alguma coisa que precisa ser atualizada. O que aconteceu aí? Só que esse nível, ele é um nível assim, factual, né? Então, eu ainda estou muito assim no que eu penso, centrada no que é a minha opinião, e ali percebendo que existem divergências, né, que podem tanto me fazer afastar dessa pessoa, essa pessoa não pensa igual eu, então fica para lá que eu fico para cá. E aí a gente vai para um terceiro nível de escuta, que é a escuta empática, né? Então, que além de abrir a mente, se a gente abre só a nossa mente, a gente começa a ter dificuldade de interagir com as pessoas, porque a gente está ainda muito centralizado no que é verdade para a gente. Deixa eu só ter uma dúvida. Esse segundo nível seria mais ou menos assim, ver se eu entendi. A pessoa está falando e eu tento encaixar no que eu entendo de padrão, e aí eu gosto ou não gosto, a partir de ou um julgamento, ou uma crítica, ou uma curiosidade que você falou. Mas eu olho totalmente com a minha lente, ou seja, ela falou um negócio e só importa... naquele momento só está importando a forma como eu estou interpretando. É mais ou menos isso? É um debate de ideias. Então, eu estou olhando assim, o que você me traz é algo que conflita, que não confirma, né? Que não confirma aqui no meu banco de dados o que eu acredito. Né? Então, eu posso até concordar, mas eu já estou num nível de debate. Eu concordo ou discordo, mas eu já estou fazendo esse tipo de análise. Coisa que no primeiro nível é tipo... Você nem engaja. Eu não estou nem engajado na situação, porque eu só passo por ela. Então, eu já me engajo, assim, eu concordo ou não concordo com o que o Eugênio falou? Não sei, sabe? Eu já começo eu já estou com a mente ativada. E aí a gente fala assim, né, que é a nível de debate, ou às vezes é nível de discussão numa reunião, uma discussão de ideias. Só que o que acontece? Esse nível ele também chega num limite assim de interação e de possibilidades, né? Porque eu ainda estou muito centrada no que eu sou e no que eu acredito. E aí o nível 3, que é o nível empático, é quando a gente abre o coração também. A gente busca não só ver o que ele está me dizendo, mas por que será que ele está me dizendo isso? Qual que é a jornada que ele fez? O que acontece para além só da opinião dele, mas por que ele chega nessa opinião? Por que essa opinião é realmente tentar ver com os olhos da outra pessoa, é fazer um esforço para ir até ela, né? Para chegar até ela e compreender por que é dessa forma. Então, a gente ativa outros lugares, né? A gente consegue sentir empatia, o que não significa... É uma coisa que as pessoas confundem, né? Quando a gente fala de voz empática, mas agora eu tenho que concordar com a pessoa. Não tem nada a ver com concordar. Eu posso continuar discordando. Eu só compreendo melhor por que você pensa daquele jeito. Por que para você... você vê a situação naquela perspectiva e eu continuo discordando da forma que você vê. Dá um exemplo para a gente, Gabi, aí. Um exemplo.
Eu vou contar uma historinha, então. Então, imagine que você passa todo dia por alguém no seu trabalho, sei lá, por alguém que fica pelo porteiro, né? Que é aquela pessoa que você passa todo dia ali, todo dia. E aí você dá bom dia, boa tarde, mas não, né, fica naquela escuta habitual ali, bom dia, boa tarde, tal e tal. Aí um dia você teve que ficar mais tempo parado ali na portaria e a pessoa começou a falar coisas que você não concorda. Ela tem uma opinião diferente da sua. Não sei, começou a falar da violência, né? Da violência, porque olha como que essas coisas estão, essas pessoas, né? Sei lá, começou a defender ideias que você discorda dessa pessoa. E aí você entra, nossa, essa pessoa tem umas ideias erradas, não vou mais ficar muito tempo por ali, vou passar reto, não vou conversar com ela, eu sei que a gente pensa diferente, vou evitar conviver, e é isso, a vida que segue. Então, você entrou ali na discordância. E aí, um dia, você acaba por conversar mais com essa pessoa, conhecer mais a história dela, e aí você percebe que essa violência que essa pessoa reclamava atravessa a vida dela muito diferente da sua. Que a violência existe, mas a forma que ela convive com essa violência é muito maior, atravessa muito mais a vida dela, traz muitas mais perdas para a vida dela do que para a sua. Você continua não concordando com a opinião dela, mas você começa a entender por que ela pensa daquele jeito sobre violência ou sobre qual deveria ser a solução para a violência, né? Que geralmente é isso que a gente discorda, né? As soluções, né? Então, isso você começa a entrar numa escuta mais empática, porque não é só a opinião dela que você está ali processando, você está processando também a história dela, coisas que aconteceram na vida dela, situações que levaram ela a pensar daquela forma. Então, isso seria uma escuta empática. Né? Eu entendo, eu começo a compreender por detrás. Né? Então, de repente, já aconteceu comigo várias vezes, gente, pessoas que cara, aquela pessoa é muito chata, porque ela não se abre, fica na dela. E, né, não gostar da pessoa. Aí, depois, alguém me contar a história da pessoa e eu ficar, nossa, não sabia. Mas você sabia que aconteceu isso com ela, que por isso que ela acaba tendo esse tipo de comportamento, por isso que ela acaba se fechando. Então, é quando você começa a olhar assim, nossa, existe... Porque a gente esquece que as pessoas têm história, que as pessoas têm um porquê, né? Por que elas carregam aquelas características ou aquelas opiniões, né? Então, é quando você consegue entrar em contato com isso, né? Quando você consegue começar a ver, assim, de que existem coisas que fundamentaram a opinião dela e a forma dela se expressar. E aí você começa a empatizar, mesmo não concordando, né, com ela. Mas aí... Na CNV, na comunicação não violenta, que fala muito sobre escuta empática, ela fala que abre uma portinha de possibilidade de diálogo, quando eu consigo me conectar com o outro. Então, é só no terceiro nível que a gente está, de fato, num diálogo, né? É que a gente, de fato, está dialogando com a outra pessoa, parando para escutar no ponto de vista dela. E que é aí onde tem a troca. Até o Dominique Barter, que fala de CNV, ele diz que quando a gente não está conectado com outra pessoa, é como se a gente estivesse falando por celular e não tem sinal. Então, a gente fala mais alto, a gente grita, porque a gente está tentando que o outro escuta, mas não tem sinal. Né? Não tem sinal, o sinal não está ligado. E aí o conflito, ele fala que, né, a violência ela começa com um conflito que não se resolve, né? E aí ela vai aumentando e vira uma violência, da mais leve para mais extrema. E ele fala que a violência é como se fosse a gente cada vez querendo gritar mais alto porque o outro não está escutando. Então, primeiro a gente grita, depois a gente vai, e depois a gente chega a violências extremas, né? Nessa ausência de diálogo e de ser escutado. Isso de forma interpessoal, intrapessoal e sistêmica, né? A não escuta de um jeito sistêmico. Mas aí, você quer fazer alguma pergunta? Não, quarto nível. Senão eu vou falando. Estou aguardando aí o quarto nível. Vamos para o quarto nível. Mas aí, eu até acredito que, talvez vocês não viram de forma sistematizada, mas vocês já conseguem visualizar, né,
níveis, assim, né? Escuta empática é um assunto que está cada vez mais forte, né? A importância da empatia. Mas aí, na teoria U, o Otto Scharmer ele fala de um quarto nível de escuta, que é para além da escuta empática, é a escuta que ele chama de generativa, que é a escuta que é capaz de criar coisas novas, onde você chega num nível tão profundo mesmo de presença que você consegue criar um campo que gera, que simplesmente se transborda em possibilidades, né? Que as pessoas... Sabe aquela conversa que você sai transformado? Você fala, caramba, eu não tinha... Está tudo igual. As coisas ainda estão iguais, né? Não mudaram. O contexto é o mesmo. Mas eu estou em um outro lugar de possibilidade de ação né, com aquela situação que ainda está igual. Então, eu vou precisar fazer um paralelo aqui, porque a escuta generativa ela é um pouco difícil de explicar. É melhor quando a gente vive. Existem práticas para isso, né? Ele traz essas práticas de como que a gente consegue ativar essa escuta mais generativa, assim. E aí ele traz que quando o Otto Scharmer começou a estudar isso, ele tinha muito interesse em entender o mundo dos criativos, né? As pessoas que criam coisas. O que acontece para ela conseguir criar coisas, né? E aí ele fez uma série de entrevistas, e um dos entrevistados falou uma frase que a gente fala muito na teoria U, que é o estado interno do interventor influencia o resultado. Né? Então, a forma que você está presente, como que você está conectado, é o que vai dizer como que essa intervenção vai ser. E aí ele fala que, no mundo da arte, isso já acontece. Então, talvez alguém aqui esteja relacionado com música ou com alguma coisa relacionada à produção artística, às vezes algum artesanato. E aí, quando essas pessoas entram em contato com isso, elas já podem entrar naquele nível tão focado de criação, né, que a coisa simplesmente aparece, que a música aparece, que a arte aparece. Então, é esse estado quase que de transe, assim, onde a coisa emerge, porque existe uma conexão profunda com aquilo, com aquele algo novo. Então, por exemplo, assim, vamos pensar num artista, né? Eu posso olhar um artista, um pintor de quadros. Eu posso olhar o resultado, que é o quadro pintado. Eu posso olhar o processo, que é... Ele usou pincel, ele usou tinta, né? Então, eu olho o processo. E eu posso olhar da perspectiva do artista com o quadro em branco. Como que ele estava quando o quadro estava em branco na frente dele e ele ia criar alguma coisa ali na frente? Esse estado antes do resultado, antes do processo. E aí, quando ele transpõe isso para a vida no trabalho, para a vida das lideranças, né, ele fala, eu posso olhar o resultado de um trabalho de liderança, de projeto, já existe um monte de livros falando sobre isso, sobre os resultados. Né? Eu posso olhar para o processo, quais são as metodologias que eu usei, quais são as ferramentas, né, quais são os softwares e tal. Mas eu quase nunca olho para a perspectiva do quadro em branco. Como estava essa pessoa quando ela tinha que fazer alguma coisa? Qual era o estado de presença dela? Como que ela estava conectada com aquilo? Né? Qual era a conexão dela com aquilo? Mesmo quando a gente vai pensar em pessoas para um projeto, digamos, né? Orçamento, ferramentas, metodologias, pessoas. A gente pensa, quais são as habilidades técnicas que elas precisam? Então, mesmo quando a gente pensa nas pessoas, a gente nunca pensa qual que é a qualidade interna que ela está quando ela vai para uma intervenção, ou quando ela começa um processo, ou quando ela começa um projeto. Então, esse é o campo de estudo da teoria U, entender que qualidade de presença é essa quando a gente trabalha. Porque isso muda o nosso trabalho, isso muda a nossa relação com as pessoas e com o trabalho. Então, o quarto nível é esse nível de realmente de uma presença tão profunda que a gente consegue, que coisas novas aparecem. Cadê a Paty? A Paty está por aí. A Paty, na sexta-feira, foi até como eu parei aqui. Na Cuidadoria, a gente tem uma comunidade online de aprendizagem. Não é quer dizer, podem participar, é de graça, então qualquer um pode entrar lá e participar dos nossos encontros.
E ela entrou numa prática de case clinic, né? E é exatamente essa experiência de como eu consigo escutar uma outra pessoa, escutar a história que ela está trazendo, o desafio que ela está trazendo, e fazer um espelhamento sobre como eu me senti ouvindo o que ela me disse. O que passou pelo meu corpo, o que me atravessou, que imagens que apareceram. E é uma loucura, gente. É uma loucura que lugares que as pessoas conseguem ativar quando elas saem do racional, né? E quando elas entram e quando elas exploram todas as outras faces, né? Todas as outras coisas que nos pertencem, né? Nós somos racionais, mas a gente também é intuitivo, a gente também é sensitivo. E quando a gente consegue juntar tudo isso, a gente consegue chegar num lugar muito potente de construir futuros, né? Então, ali a gente existe esse lugar de como que a gente consegue aprender com o que está emergindo, não só com o que já aconteceu. E a escuta, ela é primordial, assim. Tudo começa pela escuta. Muito legal, muito top. Galera, eu vou abrir aí para fazer uma ou duas perguntinhas, então, se alguém quiser ir já dando uma pensada, preparando. Eu queria antes fazer uma pergunta para você. Teve há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu estava fazendo não chegava a imersão, mas uma dinâmica, né? Era um conceito que eu estava aprendendo, sobre negociação e tal, e aí, nesse momento, a pessoa que estava nos instruindo falava muito sobre rapport, sobre você vê como é que a outra pessoa está, o estado da outra pessoa, se ela está de braço cruzado, você cruza os braços também, que você entra em comunicação física, né, com ela. Se ela tá, aí você sabe se ela está em defesa, como é que você leva ela para sair desse estado de defesa e tal. Começou a falar disso. E, naquele momento, a gente fez uma experiência em que a gente vivenciou um fato que eu não tinha caído na minha ficha até aquele momento, que acontece com a gente todos os dias, que é assim: uma pessoa começa a falar com você começa a discutir, que está aí no primeiro para o segundo nível. O primeiro você não quer nem saber. Aí está entrando para o segundo nível, e você já começa a discordar. E aí um fala mais alto, o outro fala mais alto ainda, o outro fala mais alto ainda, o outro fala mais alto ainda, vai aumentando. Alguém já passou por isso? E aí, numa mesa, parece que quer ganhar, né? A gente está numa briga ali querendo ganhar. E naquele lugar, normalmente os dois perdem, porque quando termina, você pode até convencer, você pode até comandar, mas os dois perdem, porque a pessoa ou vai fazer insatisfeita, o que você precisa que ela faça, ou o contrário, você não vai conseguir que seja feito aquilo que você deseja, ou a sua opinião prevaleça e tal, que normalmente é o que acontece com política, com futebol, com boteco, mesa de bar, que é esse lugar que a gente fica nesse segundo nível, né? E aí a gente fez a experiência lá e tal, de fazer o contrário, né? A gente observou que acontecia esse fenômeno. Bom, agora você sabe que acontece esse fenômeno, você vai fazer o seguinte: o seu objetivo agora é desarmar essa situação, ou seja, você vai levar a pessoa para um lugar de muita segurança, ela vai confiar em você. Era negociação, né? Lembra disso? Você vai fazer a pessoa confiar em você. Então, começa a prestar atenção no que ela precisa para confiar em você. E aí a gente fazia uma dinâmica, fazia pergunta, outra para ver o que ela estava se sentindo insegura. E aí, quando ela se sentisse confiante, aí você ia para a quarta, que era tentar construir juntos uma proposta que acomodasse a sua necessidade e a necessidade da outra pessoa. Muito parecido com o CNV. E nesse terceiro lugar, que era o desarmar, né? Você estava ali no lugar armado, a gente fez um exercício meio que de respiração. É como se fosse a meditação, só que não era meditação. Você ia diminuindo a sua frequência de respiração e ia baixando a voz. Ia baixando a voz, né? E todo mundo percebia isso, porque um grupo, uma parte não estava atento ao que estava acontecendo e a outra parte estava atento ao que estava acontecendo. Então, todo mundo notava que quando você ia baixando a voz, ao contrário de quando você ia aumentando a voz, o outro ia aumentando, quando você ia baixando a voz, a pessoa também ia baixando. Então, o desarmamento da outra pessoa era o seu desarmamento, mais ou menos isso, né? E, para isso, você tem que estar muito atento com essa intenção toda. E, no final, o que eu aprendi com aquela brincadeira, que eu comecei a procurar exercitar no dia a dia, o tempo todo a gente está meio que armado, ou está quase armado, facilmente se arma.
facilmente é gatilhado para se armar. E a pergunta que eu queria fazer é essa. Como é que a gente faz nessa situação? Porque nem sempre a gente está tão facilmente, vou respirar aqui para outra pessoa se acalmar. Não é bem assim que acontece no dia a dia, né? Adoro que fosse assim. Mas aonde está esse lugar de ir para o terceiro nível da empatia para poder chegar no quarto nível, que é a construção conjunta, compreendendo e procurando acomodar tudo, ir para o lugar criativo e tal. Como é que a gente desarma? Primeiro, é um treino, né, gente? Não vou falar nada aqui que vocês vão fazer uma vez e aí amanhã vocês estão ótimos nisso. É treino. Treino. A escuta é um treino. A gente está sempre treinando e existem práticas individuais mesmo, né? Não precisa necessariamente envolver outra pessoa, mas existem práticas para isso. Mas acho que tem um ponto importante antes disso, que é compreender, pode parecer muito básico, mas que eu não se misturar com o outro. Né? Então, esse afastamento, as pessoas confundem também, né? Elas acham que empatia é se atravessar completamente pelo outro e ficar completamente absorvido por aquilo. E isso é até algo que a CNV traz, assim, que o outro não me gera nada. O outro não me deixa feliz, o outro não me deixa triste, o outro não me deixa com raiva. Isso tudo são coisas que estão dentro de mim. Então, quanto mais a gente consegue trabalhar essa capacidade de que o meu humor ele está relacionado com algo central a mim e não influenciado a todo momento pelo que está acontecendo fora, mais eu consigo buscar essa centralidade de estar comigo. Né? O outro está puto. Eu acho que ele não está gostando que eu estou aqui. Ele nem quer fazer essa negociação. Gente, pode ser... Você não sabe. No fundo, você não sabe por que ele está puto. Pode ser só a cara dele. Pode ser infinitas possibilidades. Então, é você ver uma cara feia e não pensar que tem a ver com você. Porque já começa por aí. Não pensar que tem a ver com você, aquela cara feia. E mesmo que tenha, é uma coisa que a pessoa tem que resolver com ela mesma. E não você. A cara feia é dela. Né, e você realmente continuar no teu centro e fazer o que você foi fazer. Eu vim fazer uma negociação, o cara pode estar feliz, o cara pode estar triste, o cara pode estar com uma cara amarrada. E quando você continua no seu centro, não é deixar de perceber que aquilo está acontecendo, mas é deixar de acreditar que aquilo é culpa sua. Que é porque você está na frente dele, é por isso que ele está com aquela cara amarrada. Talvez seja a cara dele de todo dia. Talvez. Talvez ele brigou com alguém antes de sentar na sua frente. Então, assim, acho que o primeiro movimento é esse, é essa separação do que o outro, de como o outro está se comportando, e a gente se acha importante demais, assim, nesse aspecto. A gente acha que a gente está afetando os outros, mas às vezes a gente não está. Às vezes os outros só estão vivendo. Então, se a gente para voltar para a gente e falar o que eu vim fazer aqui, tal, já é um exercício. O outro é o outro, ele está vivendo as questões deles e sempre lembrar que a gente não sabe. Que a gente não sabe o que está acontecendo. Então, ter esse não saber é o que nos aguça para a curiosidade. Porque se a gente geralmente cria histórias, a gente já começa a criar... ele está com cara brava porque ele não quer fazer negociação, ele vai me empurrar e eu não... A gente já começa a criar histórias. Então, volta, você não sabe. Acho que esse é o primeiro passo. Mas, assim, esse treino de, tipo, como que eu consigo ir empatizando é uma prática, né, que a gente vai fazendo, e a respiração ajuda muito, respira. Quando a pessoa estiver falando, você está escutando, de fato, o que ela está falando? Ou você já está pensando no que você vai propor naquela negociação? Escuta primeiro, escuta. E escuta de forma aberta, não escuta, tipo assim, já elucubrando um monte de coisa. Escuta. E aí você vai escutar, você vai pensar, e você vai responder. Então, acho que tem vários pontos importantes aí. Não, você deu 2 dicas aí que eu curti bastante. Né? Eu tinha só a respiração aí, você me deu outras. Bom, galera, a gente está chegando no nosso tempo. Abrir para alguma pergunta. Alguém tem uma pergunta para fazer? Gabi, quero dizer que eu gostei muito da sua fala, eu me identifiquei em várias coisas, porque geralmente eu sou a pessoa que escuto mais do que falo, né?
E quando eu estou fazendo essa escuta, eu busco, se eu for parafrasear, ou, enfim, o que eu tento interpretar é exatamente o que a pessoa fala, da forma que ela fala, e não a minha interpretação. Então, se eu for parafrasear, eu tento utilizar as palavras que ela utiliza, né? Eu busco não colocar a minha interpretação, mas o que ela fala. E aí eu queria saber a sua opinião, ou o que é que você acrescenta sobre o quanto a nossa interpretação pode modificar a fala da outra pessoa, pode causar um impacto nessa comunicação, nessa informação. Vou pegar a sua pergunta e vou até complementar. Quanto que a nossa interpretação também deveria trazer um pouco de julgamento ou de interpretação para poder validar se realmente aquilo que ela falou é o que a gente entendeu. Porque a gente pode ter entendido outra coisa, mas se usar exatamente a mesma palavra, pode ser que eu não tenha entendido. Sim. Então, pegando a pergunta dela e complementando. A gente julga e a gente interpreta. Faz parte da evolução humana e da condição da nossa espécie. Então, a gente não vai deixar de julgar. Né? Quando as pessoas falam assim, não julgue, não existe não julgar, a gente está sempre julgando. A gente precisa saber diferenciar, a gente precisa saber ter consciência de que é um julgamento. E aí, o nosso cérebro ele faz apostas. Ele está sempre fazendo apostas, né? De é isso aqui, é isso aqui. Porque ele, na verdade, ele gosta das coisas. O cérebro ele gosta de trabalhar menos. Ele está sempre tentando poupar energia. Então, ele faz apostas muito rápidas. Se aquela pessoa está vestindo isso, é porque ela é isso, porque se ela está vestindo, se ela veio com o cabelo assim, é porque... Então, ele está sempre fazendo apostas. Isso vai acontecer naturalmente. Eu acho que o exercício é identificar que isso é um julgamento e que isso não é uma verdade. Então, o julgamento ele atrapalha quando a gente pega o julgamento e a gente transforma ele num fato. Um julgamento não é um fato. Então, um dos exercícios que a gente faz também é esse, é de separar o que é um julgamento e o que é um fato. É muito interessante. Eu lembro que eu fazia uma prática que eu começava a andar em círculos de forma mais agitada, assim, e aí eu perguntava para as pessoas, o que você me viu fazendo? E as pessoas falavam, você está atrasada. Você está nervosa. E eu falava... Daí eu tentava mostrar, não, isso já é um julgamento, você não sabe se eu estou atrasada, daí eu estou só andando em círculos, por enquanto. Então, acho que é importante esse exercício que você faz, porque os conflitos nascem disso, né? Quando a gente pega um julgamento e transforma num fato e numa verdade. E aí a gente já nem sabe mais o que é verdade, o que é só historinha da nossa cabeça ou coisas que a gente mesmo criou. Bom, Gabi, quero agradecer demais aí a tua presença. A gente, às vezes, né, faz esse julgamento de que isso aqui é muito simples, isso aqui eu não preciso aprender, isso aqui eu já sei, entendi o que se trata. E esse mundo aí da escuta, eu acho que é uma das chaves extremamente simples que está à nossa mão, está perto da gente, mas que, talvez por ser tão simples, né, a gente não reconhece esse valor, e eu acho que, pelo menos eu, gostei bastante aí do papo. Eu não conhecia esses 4 níveis aí que você trouxe, então é uma informação mais para agregar, e imagino aí que a galera tenha gostado muito. Obrigadão aí pela sua contribuição. Venha sempre, por favor. Tem muita coisa aqui que a gente quer aprender, que você é mestre aí. Obrigadão. Obrigada, gente. E a gente tem um ritual de fechamento aqui. A gente sempre fecha com o nosso grito de guerra e o convidado é que puxa o grito sempre. Beleza? Vamos fazer? Vamos lá. A Edu Zé. Gigante! Valeu, galera. Bom trabalho aí.